Quero convidar a todos que abramos juntos a palavra do Senhor nosso Deus em Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, e nós vamos ler um pedaço do verso 9. Palavras de Jacó a seu filho Judá. Na série Epitáfios, estamos hoje tratando da pessoa de Judá e o que pôde ser dito sobre Judá. E aqui estamos diante de uma palavra de seu pai Jacó, que torna-se também não só uma bênção de um pai sobre um filho, mas também reage num tom profético nas Escrituras. Gênesis 49, verso 9, diz, a primeira parte: Judá é um leãozinho. Vamos juntos? Judá é um leãozinho. Conferiu aí? Está escrito isso? Pai, rogamos que o Senhor nos abençoe nessa noite com tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito importante das Escrituras. Esse é um texto que, na verdade, é esquecido, mas é muito essencial para compreendermos as questões que falam de Cristo nas Escrituras. Na genealogia de Jesus, nós lemos o seguinte, Mateus capítulo 1, versos 1 e 2, você pode ler comigo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Temos aqui a figura de Davi. Por que a figura de Davi é logo inicialmente, antes de Abraão, citada no livro do Evangelho de Mateus? Porque Mateus está escrevendo para judeus. E para o judeu é importante saber que o Messias era logo de cara filho de Davi, da descendência de Davi, como prometido, da raiz de Davi. Mas antes de Davi, a outra raiz, a outro caminho até chegar a Davi. O texto diz que Abraão gerou a Isaac, que gerou a Jacó. Depois de Davi nós vemos isso no texto. E Jacó gerou a Judá. Acompanhe isso. Mas veja, Judá não é o filho imediato de Jacó. Judá não tinha prestígio no meio de seus irmãos. Judá é o quarto irmão de 12 homens, 12 homens e certamente outras mulheres. Vemos apenas uma sendo citada como filha de Jacó, mas no capítulo 37 do próprio livro de Gênesis, quando Jacó está de luto, nós vemos que seus filhos e suas filhas tentavam consolá-lo. E é claro que Diná aparece na história por conta da sua história triste, no capítulo 34 de Gênesis. Mas a estrutura é mais ou menos essa. Jacó casa-se com Lia. Lia é a mulher não amada, a filha de Labão, que Labão empurra na vida de Jacó. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Raquel era bela, era amada por Jacó, mas de alguma maneira Labão vai ali ludibriar Jacó, e depois de ter trabalhado 7 anos por Raquel, ele percebe que está casado com Lia. E a gente não sabe como se deu isso muito bem, mas no outro dia ele diz: eu acho que eu fui enganado. E Labão diz o seguinte: aqui na nossa terra não é assim, primeiro a gente casa mais velha, depois a gente casa mais nova.
Então, para casar com Raquel, você precisa trabalhar mais 7 anos. E é claro, o conceito de poligamia, de ter mais de uma esposa na época, não era correto, mas era comum. É importante que se diga isso. E Lia deu a Jacó um filho chamado Rúben, o primeiro filho. Depois, o Simeão. E depois, o Levi. E logo então veio o Judá, o quarto filho. Dessa forma, nós vemos que Raquel aparece na história, já casada com ele, mas ela não pode ter filhos. E ela encosta Jacó na parede e diz: dá-me filho, senão eu morro. E Jacó briga com ela dizendo: eu sou Deus por acaso? Será que eu posso te dar filho da mesma maneira que Deus? De formas que Raquel traça aí uma estratégia que era possível à época, que era comum na época, embora saibamos dos desvios aí, de alguma maneira, que isso possa gerar, mas compreendemos ainda assim que tudo está debaixo da graça e da soberania do Senhor. A estratégia de Raquel, ou a proposta dela é: eu vou te dar a minha serva Bila, e você pode ter com ela filhos. Ele concorda, e aparece então Dan e Naftali, ou Naftali, tanto faz. Mas aí, Lia percebe que isso era uma jogada, e diz: eu também tenho uma serva, chamada Bila, chamada Zilpa, que a serva de Raquel é Bila, e a serva de Lia era Zilpa. Então Jacó, eu tenho também uma serva aqui, você pode ter filhos com ela. E entra o Gade na história, e entra também o Azer na história. E a Lia capricha lá no visual de alguma maneira, e diz: eu preciso ter mais filhos, e nasce Issacar, e nasce também Zebulon, e ainda nasce Diná. Bem, Raquel, que está ali, desejosa por ter filhos, o texto diz que Deus também lembrou-se de Raquel, e deu a ela o José, tão conhecido José do Egito. E depois, Benjamim, cujo parto é a razão pelo falecimento de Raquel no caminho onde ela é sepultada. É mais ou menos essa visão aí da família que Judá está inserido. Esse monte de filhos, e Judá é o quarto. Uma família nebulosa, vamos dizer assim, com a textura familiar emocional complicada. Mas o texto diz, queridos, queridas, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. A grande questão é: por que Deus quis pular tanta gente para chegar em Judá? Por que não Rúben e seus irmãos, que é o filho primogênito? Ou então, quem sabe, José, porque José é o filho da velhice de Jacó, que teve com a mulher amada. Jacó era o xodó, José era o xodó de Jacó. Não à toa, no capítulo 37, você vê que ele ganha presentes que os outros irmãos não ganham. Ele é uma espécie de funcionário recém-contratado, mas que já tinha regalias, que ganhou de seu pai uma capa bonita, da época, da moda, uma espécie de colete de gerente dos outros irmãos. Não era só uma roupa, era uma posição. Os outros trabalhavam de cabeça e de músculos à mostra, enquanto José desfilava aí com seu modelito de gerente, de líder, com prancheta na mão. E ele vem a ser, anos depois, um grande ícone de liderança no Egito, porque pesa o fato também de Judá e seus irmãos estarem unidos, mancomunados contra a figura de José para matá-lo, por conta dessa ligação com o seu pai Jacó. E quando estão por matá-lo, já haviam colocado ou lançado José na cova. Judá aparece e diz: vamos fazer o seguinte, não vamos matá-lo, vamos vender como escravo para o Egito.
Vem uma caravana de Gileade a caminho do Egito, levando especiarias, e eles vendem por 20 moedas de prata. Em primeiro momento, Deus já usa Deus usa Judá para preservar aquilo que lá na frente seria um grande livramento, não só para o Egito, mas para toda a sua família, que é a vida do próprio José. Não mate José, vamos vendê-lo. Deus usa Judá ali. E quando nós percebemos, queridos, o currículo de José, a gente fica perguntando por que o texto não diz pelo menos Jacó gerou José e seus irmãos, já que ele foi um grande líder. Pesa ainda, contrariamente contra Judá, a sua história. Depois de ter vendido o seu irmão, junto com os seus outros irmãos, para o Egito, eles precisam contar uma história em casa. E a história que eles contam é: pai, falando para Jacó, nosso irmão foi devorado por uma fera, estão aqui as suas roupas, está aqui a capa que o Senhor deu a ele, e eles mataram o animal, sujaram a capa de sangue, dizendo: uma fera devorou o seu filho querido. Imagina que grande dor daquele pai. Agora amarga com as roupas ensanguentadas de seu filho, embora não soubesse que o sangue não era dele. O luto era real, mas a história era uma mentira. Judá então olha para os seus irmãos. O velho uivava de dor, de luto profundo, e todos tentam consolá-lo e não conseguem. O texto diz, queridos, que nesse tempo Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira. Tomou uma decisão, saiu de casa, não aguentou a pressão, não aguentou a mentira. Quanta gente toma decisão por conta de circunstâncias emocionais, por conta de histórias mal contadas, porque não querem encarar a verdade. Há muitas histórias construídas em cima de tanta mentira, mas essa é a decisão de Judá. E Judá sai de casa e conhece uma mulher que o texto não diz o nome, mas o pai dela se chama Ira. Ele mora em Adula, a cidade das cavernas, ou o local de cavernas, onde Davi mais à frente lideraria 400 homens, na chamada caverna de Adulão. E ele está ali, longe da família, agora se casando com essa moça, certamente não convidou os parentes. A festa de casamento parece mais um luto, um funeral. Não tinha razão de convidar seu pai, certamente, para quê? E ele está ali tentando tocar a sua vida. Ele está tentando de alguma maneira achar o seu caminho. E ele une-se a essa moça, casa-se com ela e tem filhos. E os 3 filhos de Judá com essa moça chamam-se Onã e Selá. A Bíblia diz que não era boa gente, que era complicado, e Deus resolveu tirá-lo da história. Fazia mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Era perverso. De alguma maneira, morre, mas antes de morrer, ele casa-se com uma jovem chamada Tamar. Vamos repetir esse nome? Tamar. Casa-se com Tamar. Quem é filho de Judá. Tudo bem? Falece, e Judá põe o seu irmão Onã para casar-se com Tamar. O irmão tinha que assumir, ou mais à frente isso seria de alguma maneira regulamentado dentro da lei, que o irmão assumisse a esposa de seu irmão falecido, por exemplo, como é o caso de Tamar. E entra Onã na história, assume Tamar, mas não tem filhos com ela.
O texto diz que Onã sabia que a descendência não seria sua, diz o texto. Assim, toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. Não se espante, a Bíblia é bem clara em falar desse detalhe, para mostrar uma coisa muito importante. Está morto, Onã está vivo. Mas o que nós estamos vendo aqui é um vivo brigando com o morto. É gente que ainda tem o coração que não perdoa. Gente que vai embora e que deixa algum desafeto, e aquele que fica ainda permanece inimigo do que foi. Quantas mulheres falando de seus pais, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe, que já faleceu há anos, trincam os dentes em falar deles, de ira, de raiva. Conhece alguém assim? Uma vez, eu ouvi um professor dizendo: minha sogra falecida, que Deus a tenha no inferno. Gente que a terra não consegue comer o tendão de Aquiles dessa relação, a parte forte da inimizade. Onã agora está brigando com seu irmão morto, está contra ele, não supera a história. E a Bíblia diz, queridos, que ele fazia mal que era aos olhos do Senhor, o que era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Gênesis 38, verso 10. E agora só restava o Selá. O Selá era garoto, gente pequena ainda. Então Judá, que era o sogro, chega para Tamar e diz o seguinte: Tamar, conserva-te viúva na casa de teu pai, até que o meu filho Selá se torne homem adulto. Pois dizia: para que este não morra também como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Imagina o coração dessa mulher: volta para casa do seu pai, para a casa da sua mãe, já tendo sido casada 2 vezes, viúva 2 vezes, sem o seu filho, e agora esperando um garoto virar adulto para ela casar com ele. E ninguém perguntou se ela queria, se ela ainda havia Cartoon Network, brincava de skate, e ela já era uma mulher casada 2 vezes. A disparidade emocional, existencial, estava ali instalada. E aí o tempo passa, a mulher de Judá vem a falecer, ele fica viúvo, o sogrão fica viúvo, e ele esquece da promessa. E a Tamar fica no pai, na casa do pai, esperando a notícia. Quando é que vai ser? E eu fico imaginando como é que vai ser esse negócio. Ela fica pensando. Ela viu que Judá se curou do seu luto por ter perdido sua esposa, voltou a trabalhar, não manda recado, o menino já está grande certamente, e ela tem um plano. Ela tira os seus vestidos da sua viuvez, se cobre com véu, disfarçada, assenta-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem adulto, e ele não havia sido dado a ela por mulher, ou seja, ela não havia sido dada a ele por mulher. Ela já percebe isso, nós vemos isso no verso 14 do capítulo 38. Então ela tira a roupa de viuvez e ela se veste dessa maneira. Quando Judá está passando no caminho, pensa que ela é uma prostituta do caminho. Judá, agora viúvo, não sei se tinha esse vício recorrente, não sabemos se ele já tinha essa prática de se prostituir pelo caminho, mas naquele caminho o peixe morreu pela boca, ele deita-se com aquela então anônima prostituta, ou aparentemente prostituta, e ela engravida do seu próprio sogro.
Depois você acompanha a história, porque Judá manda um recado de que ela tem que morrer queimada. Provavelmente essa mulher é uma filha de sacerdote, porque na época as filhas, alguém da família de sacerdote que seria queimado, por exemplo. Gente, essa mulher engravida, e não é de qualquer maneira, tem 2 no ventre. E os meninos chamam-se Pérez e Zerá. O texto diz que sucedeu o tempo de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Ela acaba, é claro, não morrendo, não sendo queimada, porque Judá acaba por reconhecer, com o recado dela mesma, com os objetos que dele haviam ficado com ela naquela noite, que os filhos eram dele realmente. Então ele cancela todo o plano de matá-la, ou de mandar executá-la conforme as leis. Bem, essa é uma história que parece complicadíssima, e é uma história, como dizem os antigos, como um angu que tem muito caroço, muita complicação no meio do caminho. Nós começamos falando da genealogia de Jesus, e eu quero voltar à genealogia de Jesus, porque é nesse tempo que ela se torna muito especial. Leia comigo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, Farés e Zará, ou Pérez e Zerá. Na genealogia de Jesus, Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá, e toca o barco. E daqui segue a genealogia, até chegar em Cristo. Antes passando ali pelo Davi, o rei, até chegar em Jesus. E aqui, queridos, fica a pergunta: o que significa a expressão Judá é um leãozinho? Porque esse é o texto que lemos no início. Eu quero dar um salto contigo ao final da história de Jacó, onde ele já 20 anos depois havia sabido que o seu filho José estava vivo, numa grande fome em toda a terra. José estava no Egito e fora preparado por Deus para ser um grande líder. Deus deu sonhos a José, e ele agora era governador do Egito. Ele manda um recado para seu pai, e seu pai vai ao Egito com todos os seus irmãos, e é recebido no Egito, a uma terra separada para José e seus irmãos. E Jacó termina ali os seus dias, completa os seus dias de velhice no Egito. E no seu último dia de vida, ou nos seus últimos dias de vida, ele reúne os seus filhos, desde o primeiro, Rúben, até o último, Benjamim, e começa a ministrar sobre os seus filhos, ministrar as bênçãos, ministrar ali, posso dizer, de um jeito profético, embora não seja profeta, esteja na cadeira de patriarca, mas fala profeticamente. E aí, a bênção deveria começar com Rúben, o seu primeiro filho, o seu primogênito, filho de Lia. Mas Rúben, queridos, queridas, não pode receber a bênção da primogenitura, ou não recebe, porque na sua juventude subiu à cama de seu pai e deitou-se com Bila, sua concubina, ajudante de sua mãe Raquel. Então Jacó diz para Rúben: Rúben, você não pode e não receberá a primogenitura, não receberá a bênção.
Ele vira-se para o segundo e para o terceiro, Levi e Simeão. Você vai perceber que Levi e Simeão também não recebem de Jacó a bênção, porque no capítulo 34, vemos a irmã deles, Diná, sendo violentada por um jovem chamado Siquém, na terra de Siquém, e eles entram em negociação com o povo de Siquém, e a negociação foi que Diná poderia ser dada a Siquém como esposa, caso todos os homens do povo pudessem ser circuncidados. Imagina a grande dor, no processo insalubre, antianestésico, de circuncidar todos os homens de uma cidade um dia só. Então naquele dia, naquela noite, onde os homens sofriam ainda de grandes dores, Levi e Simeão sobem a Siquém e matam os homens, e saqueiam a cidade, e colocam fogo em tudo. Jacó diz: vocês não receberão, porque vocês são homens sangrentos, porque mataram homens e aleijaram bois. E vira-se então para Judá, e diz: Judá, você é um leãozinho. Deus separou Judá. No final de toda essa saga com o irmão José, Judá agora se torna, em encontro com José, vemos todo um contexto ali de reencontro de José com seus irmãos. José faz um grande esquema de reencontro, há um grande quebrantamento. José aprisiona, ou quer aprisionar, por exemplo, Benjamim, que era o filho de sua velhice, da velhice de seu pai Jacó. E Judá diz o seguinte: eu quero me pôr no lugar do meu irmão. Imagine se eu chego em casa sem esse menino. Meu pai já perdeu, falando com o próprio José, meu pai já perdeu um filho. Imagine qual é a dor de chegar sem Benjamim em casa. Eu quero assumir o lugar de Benjamim. Deus mais uma vez usa Judá. E queridos, é nesse momento que Jacó profere uma bênção sobre a vida de Judá, que diz assim, lê comigo a bênção: Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho, subiste vindo da presa, meu filho, ele se encurva e se deita como leão, e como a leoa, juntos, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele, atando o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira seleta, ele lava as suas roupas em vinho e suas vestes em sangue de uva. Os olhos serão escurecidos pelo vinho e os dentes serão brancos de leite. Essa é a bênção proferida sobre Judá. Rapidamente, o que significa isso? Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, e os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Agora, o prestígio de José está sobre Judá. Deus tinha dado um sonho a José, que os irmãos dele se curvariam diante dele. Agora essa bênção é transferida a Judá. Judá agora recebe isso da parte de Deus através de seu pai, recebe esse prestígio. E agora o nome de Judá, perceba, ele transcende a figura do filho de Jacó, e agora ele representa uma tribo inteira, um povo inteiro, que lá na frente você vai perceber todo o detalhe dos propósitos de Deus sobre o povo de Judá. E ele diz: Judá é um leãozinho, um leão
Nesse contexto, é coragem, é força, é impetuosidade. Não à toa os reis antigos criavam leões como forma de mostrar o seu poderio. Vemos isso em Dario, por exemplo, em Daniel capítulo 6, ele tinha leões à sua disposição. Mas o texto continua, queridos: subiste vindo da presa, meu filho, e ele se encurva e se deita como um leão, como a leoa, quem o despertará? O que Jacó está dizendo é: o povo de Judá será como um leão imponente que cuida de sua presa. Ele é inacessível, ele é feroz, ninguém pode detê-lo, ninguém pode colocar a mão nele, e o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade entre os seus pés. Cetro, bastão tem a ver com reinado, e a autoridade entre os seus pés significa nascimento. De Judá sairia aquele que seria rei, segundo o coração de Deus. E é claro que ele está aqui primeiramente apontando para Davi, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Falando do reino davídico, apontando, é claro, para Jesus. Agora veja o verso 11, leia comigo: atando o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta a sua videira seleta. O que significa isso? Está mostrando que no reinado de Judá haveria bênçãos de Deus, haveria fartura, a ponto de alguém tomar o seu animal e não se preocupar onde amarrá-lo. Pode amarrá-lo na videira seleta, pode colocá-lo na melhor árvore, e o que ele comer ali não fará nenhuma diferença, porque a terra é farta. É o reino de fartura. E o texto continua dizendo: ele lava as suas roupas em vinho e suas vestes em sangue de uva ou de uvas, os olhos serão escurecidos pelo vinho. Aqui mais um sinônimo de fartura. O vinho será uma bebida fácil. E é claro, no contexto aqui, vinho não tem a mesma conotação que temos hoje. E os dentes serão brancos de leite, ou seja, os animais produzirão muito leite, e o povo terá leite com fartura, terá, é claro, a bênção de Deus dessa maneira. Bom, essa é a bênção sobre Judá. Chega o reinado de Davi. Davi reina depois de Saul, depois de toda a história, não é, ser concretizada, até que chegasse a promessa de Davi, gerações à frente. Davi reina, é um reino abençoado, é um reino próspero, é um reino de fartura, mas Davi morre. Seu filho Salomão governa, e depois de Salomão, nós sabemos que o reino se divide. E o reino se divide, e tem vários reis ímpios em Israel. Depois de Salomão, nenhum é fiel a Deus no norte, alguns são fiéis a Deus no sul. Lembrando o seguinte, queridos: o reino do norte são 10 tribos dos filhos de Jacó, e o reino do sul são 2 tribos, Judá e Benjamim. Lembre disso, preste bem atenção nisso. Judá e Benjamim é o reino do sul, mas a promessa de Jacó era que Judá governasse sobre seus irmãos. Judá se chama assim porque Benjamim não aparece na história. A proeminência de Judá sobre seus irmãos, o reino se chama Judá. Agora veja, anos depois, o reino do norte é varrido pelos assírios. 100 anos depois, o reino do sul também é varrido pelos babilônios. O povo de Judá, o remanescente fiel, a tribo de Judá, preste atenção nisso, fica por 70 anos na Babilônia, e tem ali um remanescente fiel, Daniel e seus amigos, e alguns poucos, 70 anos. Um leitor, um judeu, um hebreu, atento à profecia de Daniel,
Alguém que estava, por exemplo, na época de Jesus, quero dar um salto na história, para o momento em que Jesus nasceu, estava esperando o Messias naquele momento, e eu vou te explicar por quê. Porque no livro de Daniel, nós temos algumas visões. No capítulo 2 de Daniel, nós vemos um sonho de Nabucodonosor, e você lembra que é uma estátua, com a cabeça de ouro, com os ombros aqui de prata, com o ventre de bronze e com as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Daniel dá aquela interpretação. Daniel, remanescente fiel de Judá, preste atenção nisso, está vivo ali, e ele diz: Nabucodonosor, a cabeça de ouro é o teu reino, a Babilônia. Os braços de prata são ou fazem parte do próximo reino, que é a chegada do Império Medo-Persa, dos medos e dos persas. O ventre de bronze tem a ver com a chegada de um homem chamado Alexandre o Grande, que é o reino da Grécia. E por último, o reino de ferro, o reino imponente, o reino mau contra o povo, é romano. E no tempo de Jesus, quem governavam eram os romanos. Agora veja, preste atenção, nesse salto da história que nós demos, chegando em Jesus, o leitor atento das Escrituras está esperando uma coisa. Está esperando uma coisa que está exatamente escrita no livro de Daniel. Diz o seguinte, em Daniel capítulo 2, verso 44, lê comigo: mas o Deus do céu levantará um reino que não será destruído, não será abalado. Veja, é Daniel falando para Nabucodonosor. Nabucodonosor, vão vir os babilônios, vão vir os medo-persas, vão vir os gregos, entrarão os romanos, mas depois disso virá um reino. Deus levantará um reino que não será destruído. Tudo bem até aí? A soberania desse reino, diz o texto, não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. A promessa que está lá em Daniel está prestes a se cumprir nos tempos de Jesus. Lembrando o seguinte, no tempo de Jesus tem um remanescente fiel, porque o remanescente fiel voltou da Babilônia e foi ali sendo conservado pelo Senhor, a tribo de Judá, o povo fiel até a época de Jesus. Vemos ali Maria, José, Zacarias, Isabel, Ana, Simeão, pouca gente, mas firme no propósito soberano de Deus. Deus conservando o seu povo na história, e aquele povo certamente leu o livro de Daniel dizendo: os babilônios passaram, os medo-persas passaram, os gregos passaram, estamos agora às portas do Império Romano, e se Jesus vier agora, se o reino davídico vier agora, ele nos livrará das mãos dos romanos. Eles estavam sonhando com esse reino que não teria fim. Eles estavam sonhando, queridos, queridas, com a pedra que se moveu sem o auxílio de mãos, conforme diz Daniel capítulo 2. Aquela pedra, na visão de Daniel, ou no sonho, na interpretação de Daniel, ela veio destruindo a estátua e tornou o ouro, o bronze, a prata, o ferro e o barro esmiuçados como pó. E agora os judeus estão dizendo: se esse rei entra na história, nós estamos livres. Principalmente pela profecia de Zacarias capítulo 10, verso 4, que dizia que a pedra angular sairia de Judá. E Judá estava ali firme, Judá estava ali de alguma maneira conservado pelo Senhor. Os próprios escribas e fariseus, quando respondem a Herodes, a pergunta de Herodes: quem é esse menino que nasceu? Quem é que estão falando que o rei dos judeus nasceu? Eles respondem: tu, Belém,
terra de Judá, de ti sairá, que conduzirá o meu povo. Isso está em Mateus capítulo 2, verso 6, mas eles estão se referindo à profecia de Miqueias. Até eles sabiam que o Messias viria de Judá. Acompanhe a história. É só, queridos, que entra o Jesus, o Messias, o Cristo, e ele não vem num palácio romano, ele nasce numa manjedoura suja, não diante dos arautos romanos, das trombetas imperiais, porque todos eles estavam dormindo, mas aquele bebê sujo na manjedoura de Belém, de Judá, Belém de Judá, aleluia, é recebido pelos arautos celestes. Um coro especial de anjos está programado nas escadarias da glória, cantando hosanas, glórias a Deus nas alturas. Aquele menino, o verbo encarnado, Deus entre nós, da tribo de Judá, cujos pais, humanamente falando, eram remanescente de Judá. E aí, queridos, ele cresce, e ele não se torna um político, ele não se torna um governador, ele não se torna um líder de governo, mas ele começa a dizer: o meu reino não é deste mundo. E muitos fariseus, escribas, saduceus dizem: ele não serve para a gente, vamos matá-lo, precisamos de outro líder, precisamos de outro rei. E veja, queridos, que grande paradoxo, o santo, 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 nascendo sujo numa estrebaria em Belém de Judá, numa terra escura. Estavam esperando o leão que rugiria, a descendência de Judá, feroz. Estavam esperando o rugido, mas Cristo entra na história como ovelha muda, aquele que anda na direção dos seus tosqueadores, aquele que dá a sua própria vida, como diz Isaías capítulo 53, verso 7, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Como o próprio João Batista vai dizer lá no capítulo 1 de João, verso 29, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apresenta o leão de Judá. Mas aí, queridos, queridas, a ovelha muda vai para o matadouro da cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele ressuscita vencendo a morte. E não é mais a ovelha muda, mas é o leão rugindo, porque venceu a morte. Ressurreto, glorioso, mostrando as garras terríveis do Deus de Israel. Ninguém as tira das minhas mãos. Aleluia. Essa é uma linguagem bíblica para falar do poder de Deus, as garras do Deus de Israel. Há muita coisa que não conhecemos sobre o Senhor. Agora aparece ressurreto, mostrando que ecoou o seu rugido em toda a história, conforme diz Amós capítulo 3, verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E Cristo agora ressurreto mostra que o seu reino de fato não era deste mundo, mas conforme Isaías estava dizendo, ou disse em seu ministério, o reino do Senhor era exatamente: vinde e comprai vinho e leite sem dinheiro e sem custo. O reino de Cristo é o que está exatamente em Joel capítulo 3, 18 e 20. Leia comigo: naquele dia os montes destilarão vinho novo e as montanhas darão leite e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de água. E sairá uma fonte do templo do Senhor e regará o vale de Sitim. Verso 20, mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração.
Isso já não aponta, querido, querida, para um reino humano. Isso já começa a apontar para o reino celeste, que Cristo veio morrer para nos levar para lá. Nós vemos a razão de Deus não ter escolhido José, e a tribo de José não se chama José, se chama Efraim. O Salmo 78, versos 67 e 68 diz assim: rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Leia comigo agora: mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. A pergunta é: por que Deus escolheu Judá? Porque quis, porque ele faz o que quer, porque ele não deve explicações, porque ele não escolhe alguém pelo seu currículo, não escolhe alguém por sua perfeição, escolhe porque pode fazê-lo. Deus, queridos, conforme diz Romanos capítulo 9, escolhe quem quer, tem misericórdia de quem quer e endurece quem quer. Deus soberanamente age na história, e a única resposta que nós podemos ter, por que Deus escolheu Judá? Porque quis escolher, porque Deus mostra o seu poder abundante sobre o pecado, sobre os erros, sobre as dores, sobre os equívocos. E tanto pior teria sido a história da família e da descendência de Judá, tanto mais sobejaria a graça de Deus sobre a sua história. Deus toma um homem com a história triste como Judá e o coloca na genealogia do Messias. O que percebemos, queridos, queridas, é que quando o homem não consegue, Deus é poderoso para conseguir. Quando o homem falha, Deus não falha. Quando o homem escorrega, Deus está de pé. Que Deus não depende da nossa história para fazer continuar a história da redenção, mas a nossa história depende de Deus. É disso que o texto está falando, que Deus na verdade toma as piores histórias, os piores roteiros, para que a sua própria glória seja ainda mais vista, e mais adorada, e mais louvada, e mais glorificada. Pastor, eu tenho uma história triste demais. Se eu contar metade da vida que eu levei, se eu te contar metade da história da minha família, não precisa. Deus conhece, Deus sabe, e Deus não está ligado no teu currículo. Nós é que precisamos olhar para o currículo de Deus e saber que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além desse que servimos, que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Deus não depende de nós, nós dependemos do Senhor, e como é bom depender do Senhor. Por isso, diante de tudo isso, 3 aplicações práticas finalmente. Primeira, não importa de onde viemos ou de onde vimos, olhando para Judá, vemos que Deus não nos escolhe por nosso currículo, mas por sua graça. Vamos repetir isso: Deus não nos escolhe por nosso currículo, mas por sua graça. Segunda aplicação, leia comigo: nas piores desgraças das escolhas humanas, Deus pode transbordar poderosamente a sua graça. Aleluia. Terceiro e último lugar, não esqueça isso: Cristo um dia veio como Cordeiro de Deus, como ovelha muda para seus tosqueadores. Um dia, porém, voltará como leão que rugirá no juízo final e destruirá o inimigo com o sopro da sua boca. Esqueça de que estamos numa luta onde Deus está fazendo força com o inimigo. Não há iguais para o nosso Deus. No final de todas as coisas, a luta será dificílima para o inimigo, mas o Senhor o exterminará com o sopro da sua boca.
na última das profecias, que é o livro das revelações, é o livro do Apocalipse, está o desfecho da história da redenção, da humanidade e da salvação. E se eu pudesse escolher uma frase apenas, uma frase, uma expressão, para resumir todo o livro, eu escolheria uma parte de Apocalipse capítulo 5, verso 5. Leia comigo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Mais uma vez. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Judá, você é um leãozinho, porque de ti virá o leão que rugirá eternamente. Aleluia. Judá, você é só o começo. Ele é o começo, o meio, o fim. Antes de ti, depois de ti, eis o eternamente leão. Toda a glória humana não passa de expressões em diminutivo diante da glória de Jesus. Todos os reinos deste mundo são diminutos diante da majestade do leão de Judá, a raiz de Davi que venceu. Por isso todas as manhãs eu saio da cama sabendo que eu não sou capaz, que eu sou pó, que eu sou pecador, mas que eu estou fiado, protegido, guardado pelas garras do Santo de Israel, do leão de Judá. E como ovelha, ninguém pode me tirar de suas mãos. Aleluia.